Cristóvão Colombo. Qual que eu falei com ela? Você tem igual o Cristóvão Colombo? Ela falou, por que eu falei? Deixa pra lá. Ô, gente, na segunda-feira, 7 da noite, vai ter célula agora dos homens. Quem quiser vir, vem. Por quê? Tinha um curso de filosofia, mas a maioria, a igreja esmagadoramente quer o curso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em aula, videoaula, não ao vivo. Eu vou começar a gravar essa semana as aulas, inclusive refazendo, desde o início, aí, desde a primeira aula, para o pessoal vocês terem, e principalmente os que já viram, para eles já verem. Vamos supor, nas duas últimas aulas, eu falei de uma coisa, aí eu vi que as pessoas não sabiam. Aí eu tenho que parar a aula, e aí a aula toma todo mundo. Se eu fizer um vídeo, eu vou falar uma coisa lá, por exemplo, igual eu falei da invasão moura e da igreja, né? Eu falei do cisma, né? Entre Império Romano do Oriente e do Ocidente. Aí eu vi o pessoal ficou sem saber o que era Bósforo, Gibraltar. Aí a aula tomou todo mundo. Aí da outra foi a mesma coisa. E eu dando vocês mandando os vídeos, que não vai ser ao vivo e nem vai ser link aberto, eu vou gravar pelo YouTube. Aí vocês podem dar pausa e pesquisar. Os debates também vai ter uma vez por mês. E uma vez por mês, geralmente vai ser a última segunda do mês. Aí vai ter a aula presencial mesmo, aí a gente faz o debate, traz perguntas, essas coisas todas. Porque eu estou vendo que não é eficiente eu dar um curso de filosofia cristã sem vocês terem o material. Então, nessas segundas 7 horas, vai ser estudo bíblico, né? Direcionado para os homens. Deus fala muito através das leituras bíblicas, né? Deus fala pela Bíblia. E aí eu sei que existe uma dedicação muito grande em relação aos estudos e tal, mas eu queria ver mais gente achando, obrigado, é isso que eu queria falar. Aí tem uns trem que eu não sei explicar isso, não é pela obra, não é pelo esforço, mas tem uns negócios que só saem no joelho, é assim que funciona, assim. É chato, porque você tem que suar, sofrer. Aí eu passei ali, fui comprar um livro para o Richard desci a pé com o Richard para mostrar ele o livro que ele ia comprar na Seara. Aí subi e encontrei ali e eu já fui da torre de oração. Aí a mulher me chamou e falou, tem horário da madrugada aqui que o povo não vem, tá? Você era da madrugada, volta. Aí eu falei assim, aí foi a aliança. Aí eu entrei de 5 a 6 da manhã, tá? Voltei, eu fui muito tempo da torre de oração, muito tempo. E a da pastora Ângela, que não tem nada a ver com Lagoinha, embora é tipo o Vaticano dentro da Itália, tá? O 24H da pastora Ângela. E eu sou muito ligado ao pastor Ângela. Então, eu entrei da quarta e na sexta. Então, lá 1 hora, tem uns negócios para orar, mas se eu for com pedidos seus, a oração é mais gostosa e passa mais rápido. E senão tem que estar inventando coisa lá. Bonita a senhora chegando atrasada. Só porque escolheu a paleta de cor correta? Aí, se você tiver pedido, me manda na terça ou na quinta. Terça e quinta, porque vai ser na segunda. Quando você passa em frente à Lagoinha, não tem. Tem uns container, né? É um container ali. Aquela ali que é a torre de adoração. Oração. A do lado de cá é a oração, do lado de lá é a adoração. Mas eu estou na de oração. Ok. Agosto, eu vou fazer um curso de noivos que eu sempre faço, uma vez por ano, são 12 encontros. Quem que quer, quem que vai vir? Aí é só você. Fica contigo. Fica contigo. Você sabe quem uma vez veio no curso de noivo que eu dei? Viu um casal casado. Sabe isso? Veio um solteiro. Aí eu falei, o que você veio? Ele falou assim, olha, já fico preparado.
Isso aí, o pastor Márcio, eu não esqueci disso, a gente estava na mocidade, né? Isso lá nos anos 90. Ele falou assim, qual moça quer casar? Aí as moças perguntou. Aí ele falou assim, baixa a mão. Qual tem o enxoval pronto? Aí ele falou, ninguém levantou. Eu não sou muito adepto dessa teologia dele não, mas eu achei legal. É igual aquela do padre que ia rezar para chover, falou, domingo, lá na Agreste, Ceará. Domingo todo mundo na praça que eu vou rezar e vai chover. Aí lotou a praça, aí ele olhou para todo mundo assim, falou assim, não vou rezar mais não. Só por quê? Ninguém trouxe guarda-chuva. Vocês não têm fé. Então a coisa funciona assim. Olha que legal, pena que a Aninha não veio. Eu fui ao BH, segundo a Aninha perguntou aqui negócio de aborto, né? Porque a Aninha ela não é a favor do aborto, ela é contra a lei também mal feita. O assunto dela era a lei. Aí, gente, eu vou na terça-feira no BH, olha que doideira. Pessoal, estou aqui vacilando, vocês vão ver a história da Silene lá na igreja. Estou passando, olha você vê, olha você vê que simpatia. Aí estou passando assim, você vê como é que Deus é, né, cara? Aí estou passando assim, na hora que eu fui passar a minha última compra assim, que eu botei num negócio assim, que eu virei, aí veio um rapaz de bermuda, assim, usando chinelo, não sei o que era, aquela situação muito cracolândia mesmo. E com aquele pente grandão de ovos e uma garrafa de óleo. E eu vejo que de vez em quando ali na meio de maio, eles põem uma chapa assim, faz uma fogueira e frita os ovos lá. Tá? Aí na hora que ele foi passar, eu falei assim, não, passa aqui junto meu, eu vou pagar. Pegou só agradecendo, aí ela olhou assim pra mim, né? Aí eu, no meu preconceito, né, fui explicar pra ela, né? Eu pensei assim, né? De preconceito, o que é preconceito? Você faz um conceito antes da hora. Aí eu fui, pensei assim, não, ela deve ter pensado assim, pagando coisa para drogado, né? Aí eu falei com ela assim, olha, eu paguei porque os rapazes comem ali tudo, e eu tenho muita dor desse povo, esse povo não tem jeito, cai nessa situação, não tem como sair. Ela falou, tem sim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu vivi 4 anos no crack. Eu falei, peraí. Aí eu vi que Deus é tão bom que eu estava bem vazeira de manhã, né? E não tinha ninguém atrás na fila nem nada. Eu falei, como assim? Ela falou, eu fiquei 4 anos no crack, na rua mesmo, assim, virei palito. Eu falei, caramba, e você dormia na rua? Não, direto, droga, roubando. Eu falei, e aí? Como é que você saiu? Você foi para uma igreja? Não, igreja nenhuma. Aí eu fiquei curioso. Eu falei, como que você saiu? No 4º ano eu fui estuprado. Porque ela não se prostituía para ganhar. Ela disse que roubava e fazia também coisa de comprar caixa de bombom e vender. E ela foi estuprada. Aí, aquele negócio da... Você já deve ter visto na Cracolândia, mulher com barriga. Todo mundo já viu. Aí, acho que eles vão para alguma... Teve a criança. Ela disse que quando botaram a criança no colo dela, ela enlouqueceu. Meu Deus. Aquela coisa de mãe, né? Só vocês aí que são mais. Aí ela falou assim, aí tem que dar alta, né? Ela falou assim, não, eu vou sair desse trem. Saiu. Aí me mostrou a foto da menina, 12 anos, Yasmin. Já teve, depois com um tempo, né? A Yasmin com 6 anos já. Aí ela foi para a igreja. Aí na igreja conheceu um rapaz, aí teve a Esther. E agora está grávida. E ela falou assim que a Yasmin foi a salvação da vida dela. E o marido dela, coincidentemente no outro, digo agora só vou no caixa dela. Eu estou descendo, né? Mesmo da cafila agora eu fico lá esperando para começar. E eu compro, se você ver aqui, ó, tem 2 choquitos e dois Nutella, que a Yasmin gosta de Nutella e a Esther gosta de choquito. Aí eu compro 2 para levar para a filha. Oh, que doideira, né? Como é que Deus fala? Deixa isso aí, vocês estão brigando? Estou brigando. Normal. Açúcar.
gente, lá em casa, O Léo tá falando alto. lá em casa a gente teve uma experiência que não teve a ver com droga, mas tinha a ver com depressão, né? A Fabrícia, que sempre cuidou dos meninos, ela teve um momento que ela entrou em depressão, numa situação, numa fase bem profunda, né? Bem puxada. E a Anne estava grávida do Thales e a gente puxou ela lá para morar com a gente. Quando o Thales nasceu, que ela foi cuidar, que ela foi ajudar a Anne a cuidar do Thales, foi o que tirou ela da depressão. E você veja, né? A mulher foi estuprada. E eu vi a foto da Yasmin, é linda. É loucura, né, gente? Loucura. Esse negócio é muito sério, esse negócio de aborto está envolvido muita coisa profunda. Muita coisa profunda. E o que eu mais achei sensacional, Deus me mostrar aqui, né, daquela forma, eu fiquei assim. E ainda vou conversar muito com ela. Né? Então, assim, eu falei, vou dar esse testemunho lá na minha igreja. A palavra que eu vou pregar hoje, ela tem a ver com esse negócio de que eu tenho. Por quê? Essa semana eu fiquei muito assim, já tem mais tempo que isso tem forte no meu coração, as coisas vêm na memória. Como eu, ali em 2003 até 2010, eu fiquei muito envolvido com as produtoras, né? Tanto cinema como publicidade, e as produtoras elas são diretamente envolvidas com campanhas políticas. Agora, né, desde 2018 que a coisa mudou completamente, mas antes, gente, as campanhas políticas elas é o que fazia diferença, porque só tinha a televisão para mostrar, não tinha rede social. Tá? Então, quanto mais dinheiro tinha numa campanha, mais fácil o cara. Isso era fatal. Então eu acabei estando ali, eu não vou citar nomes para não cair nosso vídeo, mas gente de muito poder. Assim, a gente estava ali, a pessoa chegava, você não podia nem olhar, eram assim, pessoas que dentro do âmbito assim, humano, assim, exalava aquele poder, autoridade. Tem 3 que já morreu. Tá? Cara, ninguém fala neles. Eles estão no esquecimento. Assim, eu vi assim. Eu vou citar só 2 para vocês terem uma ideia. Assim, que eu estava assim, do lado, ajeitando a cama. E, assim, um foi o Zé de Alencar. Assim, era um jeito assim, de uma soberba, de um poder assim, inimaginável. Assim, e hoje não existe ninguém. Você nem sabe que existiu. E uma das coisas que a gente tem que entender é que nós estamos inseridos nisso. A minha família, lá da minha mãe, lá do meu pai, todos passam dos 80 e chegam perto dos 90. Todos. Da minha mãe, ninguém passa dos 80. Ninguém. E eu, geneticamente, eu sou uma cópia dos Amorins. Com certeza absoluta, eu vou embora entre 70 e 80 anos, se correr bem. Se correr mal, pode ser essa semana. Pode ser hoje. Não, gente, é sério. Eu fico preocupado que o cristão precisa ter isso em mente. A gente precisa ter isso em mente. E tudo que você tem de poder nesse mundo vai para o esquecimento. Ninguém vai lembrar. Daqui a 50 anos, as pessoas vão passar nessa rua, ninguém vai saber que eu existi, cara. Ninguém vai saber que eu existi. Quando eu morrer, algum de vocês vai estar lá. Né? Eu vou ser enterrado no mesmo lugar do meu pai. Né? Então, assim, alguns até foram no Deus do meu pai. Primeiro dia uns vão ficar tristes, outros vão ficar assim, só assim, admirados, pô, o cara morreu mesmo. Né? Pensei que ele ia morrer nunca. E uns vão nem preocupar, outros vão aparecer, mas com uma semana ninguém mais vai ligar. A única pessoa que vou ligar é
no caso, filhos, né? Vai fazer um ano, né? Meu pai, nós estamos entrando em julho, agosto, setembro, outubro. Papai morreu 31 de outubro. Sim, sinto falta dele demais, mas eu sou um filho. Então assim, o Noah, a Aurora, vai sentir, né? Mas o resto vai correr normal, gente. Esquecimento. Você não tem, assim, valor nenhum. Mas depois que esse fio de prata se rompe, aí começa a valer de verdade. E aí está muito forte assim na minha mente, assim, cara, o que eu fizer, qualquer coisa que eu fizer aqui nesse âmbito, por mais poderoso e valioso e próspero e de tudo que envolve de maravilhoso, vai para o esquecimento. Mas o que eu fizer aqui para lá vai me acompanhar. Cara, isso tem que ser a base do seu raciocínio. Porque é muito, muito rápido. Tudo é muito rápido. Eu choco quando eu olho assim, pô, estou com 53. Às vezes eu tenho dificuldade de às vezes, entender minha idade. Porque eu sou descolado, assim. Eu às vezes não acredito que eu tenho 53. Outro dia a menina me chamou de tio. Não, eu tio, o senhor pode pegar isso aí para mim? Eu lembrei do tio da Suquita na hora. Então assim, vai passar. Por mais bela que todos, belos e belas, vai ficar feio um dia. E isso tem assim, nós temos que achar um equilíbrio, mas você tem que ver o que você vai levar para lá. E eu decidi assim, eu tenho força até os 60, 7 anos até os 60. Esses 7 anos eu vou dar bala de com força, mas de com força em termos de estudo, de oração. Sim, isso é pessoal, não estou imprimindo isso para ninguém. Vou, assim, mas entrar de com força para que dos 60 aos 70 seja a década de ouro em relação ao reino, e não isso aqui. E eu vou tentar isso de toda maneira. E para que eu possa trazer isso para vocês, é necessário que eu venha com a palavra, né? Exponha a palavra para a gente ver e perceber o tempo. Salmo 90, 12. Eu vou ler e vou orar, pedindo a Deus para me iluminar, para que eu possa expor corretamente, né? Que Deus possa me usar. Olha só, Senhor, e é famoso, né? Mesmo que você não saiba o endereço, é bem famoso. Senhor, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. E a sabedoria aí, tá? Ela tem a ver, muita relação com Cristo. Amém? Bora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. E eu imploro ao Senhor, eu peço pelo teu sangue, pelo teu nome, que o Senhor use a minha boca e que eu possa aqui ser um instrumento para levar isso para o coração dos meus irmãos. Que eles possam ter isso tatuado nos seus corações, nas suas mentes. Que eles possam entender que a vida do homem é um sopro e que há uma relação entre esse mundo e o outro, onde o que transita com você são suas obras. E eu te peço, Pai, que todos que aqui estão possam ter a mente aberta, o coração aberto, para receber do Senhor através da minha vida. Que ninguém saia daqui sem a sua medida. Eu peço em nome de Jesus que os teus anjos guardem esse lugar. Espiritualmente, blinde esse lugar, para que o inimigo não atrapalhe ninguém. E que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? O tempo. Como que o tempo surgiu? Né? Como que o tempo surgiu? Nós temos, eu não estou falando
que o tempo surgiu com o Big Bang. Eu estou trabalhando com informações que temos, ok? Então, nós temos Deus que não foi criado. Se algo não foi criado, ele não tem início. Se não tem início, não tem fim. E se não tem início nem fim, ele não pode estar inserido em espaço. Infinito tem fim? Então não tem espaço. Ah, mas eu não entendo isso. Claro que você não está inserido nessa realidade. Mas dentro dessa realidade que eu não conheço, se eu falar assim, a dimensão de Deus, já errei. O Kairos, para facilitar, o crente fala assim, Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. Tudo bem, didático. Mas onde Deus está não tem tempo. Então eu não sei o que é. Mas de lá, ele deu uma ordem pela sua palavra e aí iniciou. Iniciou. E foi um instante tal. E esse instante, você pode colocar esse instante assim, ó. Esse instante, agora, esse instante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou no 7, mas o 1 já ficou lá para trás. E aí tem uma questão. Esse presente, assim, ó. Agora, eu vou com o tempo? Ou eu estou num ponto e o tempo passa por mim? Sabe-se que a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, de alguma maneira, o presente ele é uma coisa, ou passa, ou o tempo passa por você, ou o tempo te leva. Seja o que for, quando o tempo te leva, você vai deixando o pau para trás, você vai envelhecendo. Agora, se você analisar do ponto que o tempo está indo, e se você alcançar a velocidade da luz, se você caminhar numa velocidade muito alta, o tempo para você é menor. Ou seja, a gente não está indo junto com o tempo. A gente é um tempo presente, estacionado, onde passa essa linha que foi já determinada. Ela passa tanto para a frente quanto para trás. E você só percebe que as extremidades estão muito distantes. E de alguma forma, esse passar por você, ele empurra a sua medida. Só que quando a sua medida está sendo empurrada e ela está aqui próxima, até quarta-feira o Rogério falou um ponto muito interessante. A sensação que você tem da velocidade da areia caindo aqui é maior do que a sensação que está aqui, concorda? Mas a quantidade é a mesma. Quando está no fim, as coisas tendem a ser mais rápidas. O tempo não está rápido, não, gente? O tempo está muito rápido. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que são invisíveis. Então, essa ideia está ok. Esse tempo e espaço aqui, ó, ele foi vindo de um lugar que não se vê. Mas não veio na sua plenitude, veio como uma parte. Só para você ter uma ideia de tempo e espaço, isso aqui, evidentemente que não é uma foto, é uma simulação da nossa galáxia, a Via Láctea. O sistema solar está aqui, ó. O sistema solar está aqui. Quando você está aqui, esse pessoal que vai para a fazenda, tipo o rancho lá do William, à noite você deve ver os riscos assim da Via Láctea. E ele não é esbranquiçado? Os gregos falavam assim que era uma Via Láctea. Láctea vem de quê? Gente, por isso que era uma via leitosa. Então, se a gente pegar os nossos caças, esses caças que rompem a barreira do som,
e ele viajar na velocidade dele, não da luz, mas nessa velocidade desses caças, e ele sair daqui, chegar aqui, ele vai levar, sabe quanto tempo? Tem ideia, gente? 100 mil anos. 100 mil. Otávio, Oi. 100 anos é a velocidade da luz percorrendo aqui. Não. Oi? A Via Láctea tem 100 mil anos de luz de extensão. É a velocidade da luz. É muito bilhões de anos. Ela tem, e se ele for nessa máquina aqui, ó, você tá certo. Se ele for nessa máquina aqui, você tá certo, desculpa, ele tá certíssimo, corrigiu. Na velocidade da luz vai daquele jeito. Você imagina na velocidade do jato. Se ele fosse na velocidade da luz, eu que não completei errado. Se ele pudesse viajar nessa velocidade aqui, Senhor, se ele pudesse viajar. Brilhou, Ricardo. Que doideira, gente. É muito louco isso, né? 100 mil anos. Se ele pudesse andar nessa velocidade, cara. Se ele pudesse. Agora você imagina, a estrela mais próxima é 4 anos-luz. Dentro dessas naves que a gente tem que levar uns 90 anos para chegar. Jó 7,7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Salmo 144,4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Gente, isso aqui foi em Ouro Preto, acho que em 78. Olha eu aqui com meu pai, olha eu. A cabeça era enorme ainda, né? Ainda tá, né? Mas, gente, eu tenho essa imagem aí, esse passeio, assim, como se fosse ontem. Aí, pum, ele começou a frequentar. Eu estava no dia dessa fonte. Olha que o templo é aqui hoje. Isso aqui não tinha rua, não, gente. Essa rua que vocês descem aí não existia, não. Eu estava mais ou menos para cá, ó, perto do basculante. Aí, pum, mocidade. Aí, pum, vira pastor. Aí, pum, liceu. Tudo é muito rápido. O próximo pum é Bonfim, mas eu não coloquei. O próximo pulo é o cemitério. Aqui eu botei um quadro desse cara aqui de 1885. Moiras e Parcas é a mesma coisa. E essas mulheres aí, isso é mitologia, né? Uma puxa o cabelo, outra decide o tamanho, a outra corta. Eu acho interessante porque, olha só, Senhor, assim ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos, né, alcançar um coração verdadeiro e sábio. E aí, dentro delas, tem essa aqui que chama Atropos, essa aqui corta. E eu acho interessante, olha só, Eclesiástico 12, 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata. Interessante, né? Parece que no desenho da Disney do Hércules, uma tentava cortar o fio dele, menos antes que o fio dele era muito forte. Alguém me contou isso. Eu não assisti, não. E se despedaça o copo de ouro? O copo, você. E se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O número do homem não é 6? 6 é o número do homem. O homem não tem duas naturezas? A imanente, a física, e depois que ele nasce de novo, ele tem o quê? O espiritual e sua ação metafísica.
Você concorda comigo que você tem uma vida física, que tem um início e fim? Você vai nascer e vai morrer, ok. Mas você concorda comigo que tudo já não existiu aqui, que você já existiu? O próprio Salmo fala que antes que os ossos formassem, né? No ventre da minha mãe, já conheci todos os seus dias, tudo. Então, você concorda comigo? Vamos pegar um exemplo aqui, a Thaís. A Thaís. Existe uma Thaís aqui, concorda comigo, Thaís? Que um dia esse corpo aí um dia o fio de prata vai romper. Mas a Thaís existe, né? Ela existe. Então nós temos duas, por isso fala a imagem e semelhança. Você tem duas naturezas, concorda comigo? Você tem duas naturezas. Eclesiástico 3,15. O que é já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que já se passou. Você vê nitidamente que quando veio daqui, já existiu. Quando for recolhido, vai ser depurado. Toda matéria temporal vai ser recolhida. Toda matéria temporal vai ser recolhida. Adarolaão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa turma aqui super avançada, se eu perguntar para vocês o que é o desde, o fundação em grego, todos vão acertar, e eu até expliquei inúmeras vezes, né? O apoio, o catabolé, não tem visitante, eu não preciso explicar. Então o homem é essas duas partes, e o homem está com o que, gente? O homem sai do tempo? O homem sai do tempo, ele consegue ir para frente e para trás? Não, ele pode deslumbrar até 8 minutos do passado. Eu posso olhar para o sol, inclusive eu tenho que deixar um negócio com você de olhar o sol, viu, Rogério? O negócio de olhar o sol. Eu tenho um negócio aqui que ele olha o sol, você pode olhar o sol agora. Você pode olhar para o sol ali agora. Aí você vai ver que é bonito isso aqui. Você está vendo 8 minutos do passado. Você pode contemplar o passado. 8 minutos e 33 segundos. Só o futuro que não dá para ver. Porque o homem, ele está preso no tempo. E qual é o maior símbolo de tempo para nós? O relógio, não é? Você já reparou que se você subtrair os números uns com os outros, 6 menos 12? 6. 9 menos 3? 6. 10 com 4? Tudo vai dar 6. Qualquer número que você traçar, vai dar 6. O homem, ele está preso no tempo. E ele só desloca nesse tempo quando Deus permite. Por isso que não é bom ele acelerar o processo, né? Ele mesmo cortar o fio de prata. Não é interessante, não. E quem sou eu para julgar isso? O homem está contido no tempo. Se estamos contidos no tempo, fisicamente, mas nós podemos trabalhar para coisas fora do tempo. É aí que entra... Não, bati sem querer aqui. Opa, desculpa, gente, bati o trem aqui. Era para usar o negócio da professora, né, professor? E não estou usando. Ó, olha lá. Olha aí. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do... Como diz o profeta, o berço é o irmão mais novo do caixão. Isso é uma realidade. Vocês riem, né? Tudo vocês acham que é piada, mas não é verdade, não? E aqui nós vamos entrar aqui no texto.
O texto vai ser Coríntios, mas eu queria lembrar desse episódio lá em Lucas. Jesus falou assim, Lucas, capítulo 12, 13 a 21. Não precisa de abrir lá não, que o outro texto você pode abrir. 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele tirava onda, né? Ele ficava tirando onda consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Não tem celeiro para tanta coisa que eu tenho. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e vou construir uns bem maiores, né? E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, né? Hoje o cara vai lá no computador e vai no Excel e vê lá as aplicações, vê o salmo. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas disse, quem disse? Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para que será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lembre-se que ser rico é uma bênção. Tá? Aqui é o avarento. Tá? Ser rico é uma bênção, quando Deus quer que você seja. Né? Não temos aqui espírito de São Francisco de Assis, não. Mas Deus não tem para uma igreja todo mundo ser rico. Esquece isso. Deus tem para uma igreja ter várias formas diferentes. Tá? Até botei ali uma imagem que é isso aqui é um papiro, tá? Isso foi achado, tá? Não é arte não. De 1275, porque deu o nome do faraó lá. Que esse cara aqui pesa o coração da galera com uma pena. Isso é muito famoso. O cara está lá assim, tem uma pena e você põe o seu coração, o coração põe. Se levantar a pena, já é. Aí só um jacaré lá e te pega. E não é o Zé Comé, não, chamou aquele outro que era legal. Aí eu quero entrar nesse texto aqui. Amém? Aí se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir. Os que quiserem acompanhar no My Bible também, pode seguir. Aí eu vou lendo e a gente vai expondo. Amém? 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Nesse capítulo tem aquele problema lá, uns é de Paulo, outros é de Apolo, sabe? Eu estou com o pastor Márcio, eu estou com o pastor Jonas, eu estou com o pastor da mocidade, que na nossa época lá na mocidade tinha meio essa tretinha, né? Vocês tiveram com o Kaiser, né? Mas tem um capacete, o capacete é igual. Não, mas o capacete é tudo, velho. Eu chegava pro Kaiser sendo gordo. Não, o capacete é um homem de Deus. Um homem bacana. Então, gente, ele está nisso. Aí ele fala, porém, cada um veja como edifica. Aí que é a importância de você ter o imaginário, ter a metáfora. Você tem capacidade de falar assim, olha, associar. Por isso que eu sou tão insistente no imaginário, na leitura dos clássicos, na leitura das fábulas,
no estudo, porque você vai, igual as nossas crianças que desenvolvem isso, quando vai o texto, há uma profundidade maior. Tá? Quando você pega essas informações e fragmenta, né, você tem mais poder de absorção. Por exemplo, você está com muita dor de cabeça, aí você vai tomar uma Neosaldina, aí você pega ela durinha ali, toma, né? Mas se você tiver com muita pressa, pega ela e soca ela toda, faz ela virar um pó, mistura com água e bebe, porque ela já desce e ela vai separar mais fácil. Você já ganha tempo. Quanto mais quebrado, mais espalha. Se a dor de cabeça vir, passa em 10 minutos com o comprimido, quando você quebra ele todo, 2, 3 minutos, já era. Muitos aí falaram assim, por que eu não fiz isso? Né? Quanto maior, mais contato tem. E aí você tem essa edificação, que é a forma como que o indivíduo edifica. E aqui eu quero já trazer uma certa tranquilidade para vocês, que esse texto ele apanha vocês, mas ele começa no que ensina. Ele é um texto que começa o pastor, mas no nosso caso, que é uma igreja de ensino, todos estão inseridos diretamente no contexto. Aí ele fala assim no 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a base é Cristo. Aí depois tem a construção das coisas. Eu vou, a Catarine conversou com um rapaz e tal, e ele estava questionando lá que pode ser de esquerda e ser cristão, tá? Mas aí quando você vai para os alicerces da construção, a construção do que se chama, né, marxismo, ela é materialista. Materialista. E qualquer coisa que é materialista, ela não pode transcender. E toda religião, seja ela qual for, ela tem como pressuposto básico a transcendência. O que não liga o profano com o sagrado não é religião. Tem que haver metafísica, caso contrário não é religião. Tá? E aí você tem que ter essa base que é Cristo. E aí em cima dessa base você vem construindo. O problema é que a coisa está meio que favela, né? Não está tendo a base. As construções não está tendo mais o que é chamado fundação, né? Elas não tem a fundação. Aqui na 1º de maio, que quando você vai para o BH, eles estão construindo um prédio. Já tem meses que tem esse fecha com tapume, né? Então eu passo lá na porta todo dia, já tem mais de mês, já está indo para o 2º mês, você não vê nada, você só vê que tem lá assim, pá, pá. Os caras estão furando, ficou 1 mês furando. Aí esse mês agora entrou os caminhões daqueles caminhões da Red Mix, né? Eles jogam aí, está jogando o quê? Concreto. Então, o maior tempo de construção, aqui que leva mais tempo, você não vê. Aí o 12 começa a entrar e isso partindo do pressuposto que tem Cristo como base. Eu estou partindo do ponto positivo, hein? E hoje nós estamos no negativo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, interessante. Aí depois vem madeira, feno e palha. Quantos materiais ao todo, gente? 6. Interessante, né? Esse ouro, a prata e as pedras é quando o ensino ele é de grande valor, ele está inserido diretamente ao construtor. E ali o Paulo ele vem com essas metáforas, não que
você vai levar ouro, prata, né? Ele usa, essas aqui vão sustentar, porque os templos eram feitos com ouro, pedras, mármores. E quando você ensina a coisa corretamente, um ensino profundo, ele cria esse condicionamento que é metafísico e espiritual em você, que vai acontecer que quando o fio de prata romper, isso vai passar pelo fogo. Isso vai ser analisado. Lembra que eu falei para você que você vai morrer e vai cair no esquecimento? Mas isso vai para a eternidade. É isso que eu quero fazer. Investir no Bitcoin de Cristo. Na Bitmoeda, né? Eu quero chegar com muito material. E aí ele usa também esses três: madeira, feno e palha. Quando ele faz a distinção dessas três, ele fala assim: manifesta se tornará futuro a obra de cada um. E aqui vai um conselho importante: a minha santidade não te salva. Os meus pecados, adultério, roubo, seja qualquer safadeza que eu faça, vocês não vão descobrir, ela também não te condena. Ou seja, o que vale numa igreja não é o pastor, é o que se prega, é o fundamento. Eu tenho que trazer ouro, prata e pedras preciosas. É isso que importa. Aí pode ter os combos que vêm naturalmente. Amizade, companheirismo. Aí as coisas em Cristo elas vão acontecendo. Ação social, ajuda e tal. Porque em Cristo essas coisas são direcionadas por Cristo. Tem hora que é para ajudar, tem hora que não é para ajudar. Tem hora que é para plantar, tem hora que é para colher, tem hora que é rir, tem hora que é para chorar. Então, o que vale é você receber. O que te faz, o que você tem que analisar numa igreja é os fundamentos. Essa é a sua prioridade. Não é se o Thales é legal, se o Thales é chato, se o pastor fulano é legal, não importa. Evidentemente que se o pastor for adúltero ou ladrão, acho difícil ele pegar a palavra de Deus. Acho que já está automaticamente inerente ao ser. É igual assim a pessoa que, quando você tem 7 anos de pastor de uma igreja, você consegue já ver certos padrões que funcionam perfeitamente. Por exemplo, as pessoas que são benéficas na igreja, elas já ajudam em todas as áreas. E os malas não ajudam em nada. Então eles são assim, eles não fazem diferença quando saem ou aí. Louco isso, né? As coisas são inerentes ao ser, são inerentes. A árvore não dá um fruto bonito cheio de bicho, não. Então fica atento. Verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. As nossas obras vão ser reveladas pelo fogo. Por isso, gente, que Jesus, quando vier pela segunda vez, ele é chamado de fogo consumidor. Desculpa, professor. Não aconteceu nada, não. Fogo consumidor. Gente, ele não vai vir de uma virgem mais. Ele não vai vir numa manjedoura. Ele vai vir rasgando o tempo e espaço. Ele não vai vir. A última coisa que vai ter na lista, amor. Ele vem para justiça. Por isso que é casamento. E não tinha água nas talhas. Por que não tinha água nas talhas? Porque não era para purificar.
Quando ele vier, vai ter sangue. Se você não tiver com a sua... Se sua casa, as portas não forem marcadas com o sangue do Cordeiro, você não vai ser recolhido. Você vai ser expurgado. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Se você não é marcado pelo sangue do Cordeiro, não tem outro caminho. Por mais bacana que você seja, por mais legal que você seja, a salvação à luz das Escrituras e de Cristo aos olhos dos homens, ela é injusta. É assim. Porque fulano, Beltrano foi maravilhoso a vida toda e nunca confessou Jesus. Aí aquele cara lá na cruz fez um monte de coisas, mas no final ele confessou. Né? Como algumas pessoas vão para presídios, convertem, saem e carregam, né? Lógico que ele vai carregar a sua cruz, né? Como eu conheci pessoas que saíram do presídio e convivi com elas, mas nesse campo ele nunca ia livrar, mas no outro as obras passam pelo fogo. Vírgula, estou aqui, ó. E qual, vamos de novo aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. E você vê que está no futuro, provará. Não tem como sair. Não tem como sair. Lembre-se que eu não estou entrando no campo da soteriologia, tá? Lembre-se que eu estou falando de uma vida cristã, onde o indivíduo ele tem aqui a sua casa. A pessoa, quando ela está aqui, gente, ela é um tabernáculo, ela é uma barraca. O próprio Pedro falou assim, esse tabernáculo aqui está pronto para ser recolhido. A barraca iglu está pronto para puxar os pinos do chão, enrolar e Você é uma barraca no arraial. Por isso que o tabernáculo ele era transportável, tá? Por isso que ele era transportável. Aí diz lá, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Por que não entra a soteriologia? Porque isso será relacionado com o seu galardão. O que é galardão? Aquilo que você planta aqui para colher lá. Onde que você tem que construir o seu tesouro? Onde a traça e a ferrugem. É esse. E como eu vou saber disso? Achando o centro da vontade de Deus. E como que eu vou achar o centro da vontade de Deus? Andando alinhado com Deus. E como que eu tenho que andar alinhado com Deus? O tempo todo. O tempo todo. Se você desalinhar, o desalinhamento é curto. O desalinhamento é curto. Nós vimos aqui que tem um início de vida e tem um fim. Nós vimos isso. O fim, o início. Beleza. Mas ele está aqui, está no tempo aqui, esse é o tempo presente. Ele tem que andar nisso aqui, porque Deus não está no tempo. Ele tem sempre que dar um passo, para ele dar um passo certo, ele dá um tiro lá para cima. Tum! Aqui não está sempre em movimento? Quando ele dá um tiro lá para cima, o tiro volta. Pum, 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 pum. Aí ele para de dar o contato lá para cima, ele pode sair um pouquinho aqui. À medida que isso aqui vai andando, ele vai assim, muito lentamente. É imperceptível. Quando vê, já está todo inserido. Às vezes não dá nem mais para voltar.
alguns chegam no que se chama apostasia. Né? Eu não sou Deus, não sei quem é apóstata. O apóstata, ele é apóstata até o último segundo de vida. Mas eu vi essa semana um vídeo, eu só consegui ver 15 segundos daquele Caio Fábio. Eu nunca vi tanta rancor, mágoa, sofrimento e dor nos olhos, nos poros, na aparência, na dicção. O cara falou que o grande erro foi ter feito a Bíblia. Então é um cara que está assim, tão encharcado assim, ele está muito distante disso, por isso que fala desviar. Você vai desviando da rota, e quando você sai da rota, o que tem aqui no canto da estrada? Marginal. A marginalidade, a margem. Você vai andar na marginalidade, as margens. Por isso que a palavra é marginal, porque o cara não anda no caminho. E você precisa alinhar isso. Agora, se você alinhar isso com a cultura evangélica, é feno, é madeira e palha. Eu estou te falando que você vai para o inferno, vai perder a salvação? Não estou falando isso. Mas se você constrói em cima do fundamento essas culturas evangélicas podres e imundas, você vai ter um barraco. Quando vem essas chuvas aí, primeiro arrastar os barracos. Porque quando a pessoa tem um barraco, ela constrói uma favela. E a favela em si só não é para construir nada ali. Ou seja, você não suporta o que vem pela frente. Se você vai construir a sua casa, os seus alicerces, eles têm que ser feitos com ouro, prata e pedras preciosas. Mas como é que eu vou saber? Aprendendo. A Bíblia. Orando, estudando. Meu irmão, eu estou me matando. Domingo passado eu tive um trem assim, aí eu fui no doutor Alex. O doutor Alex falou comigo assim, cara, você está visivelmente com altos sinais de esgotamento. Fala, mestre. Nosso Senhor Jesus. Esgotamento. Eu estou tendo esgotamento. Mas é físico. Espiritual também, gosto de vocês. Me divirto aqui, adoro isso aqui. Tá ótimo. Entendeu? Essa igreja não dá problema, não. Se der problema, eu expulgo. Essa igreja devia se chamar União das Repúblicas Cristãs Soviéticas. Liceu. Eu odeio a democracia. A democracia matou Sócrates. É o pior sistema de governo que existe, é a democracia. Gente, eu estou falando sério, a democracia é o pior. Porque quando ela dá errado, não tem como trocar. O absolutismo, a monarquia dá, você vai lá e mata o povo. E hoje aqui no Brasil, você mata quem? É gente demais. Vai ficar só nós. Não tem como não, meu irmão. O Aristóteles escreveu um livro, né, política, e ele pesquisou mais de 100 formas de governo, estudou profundamente. E ele falando da democracia, ele falou assim, a democracia só tem um jeito de sobreviver, quando há alternância de representatividade. O que é alternância de representatividade? Porque é a democracia do povo para o povo, né? Mas o povo, nós somos o povo, a gente pode todo mundo para Brasília mandar? Não, a gente tem que botar um representante para nós. 99% aqui votou no Nicolas, então o Nicolas está lá falando por nós, né? Eu votei como é que chama? Eu votei no Cleitinho. Então, quer dizer, se eu votei no Cleitinho, ele está falando por mim, então ele tem representatividade, né? Mas, para ter alternância de representatividade, o povo tem que ter sabedoria. E aí quem está no comando vai tirando o quê? A sabedoria do povo, e aí não há alternância de poder. Eu servi o Exército Brasileiro em 1990. Alguém que é bom de matemática e pode falar quanto tempo tem de 1990 para hoje? Aí, professor? Quantos? 34 anos. Eu lembro que eu estava no Exército
e a gente estava preparando, aí o cara autorizou, a gente ia votar, eu fui votar para presidente. O cara falou, no dia da... Quem for votar e quiser voltar para substituir um cara que está na guarda, quiser votar, eu até votei no Collor, votei no Collor. E quando eu fui votar, eu lembro que o Renan Calheiros estava como deputado. O Renan Calheiros estava até hoje. E muitos outros. Então, quer dizer, não há alternância de poder. Então, se você cria os seus fundamentos dentro dessa cultura, dessas coisas que não são bíblicas, você vai ter uma estrutura muito fraca, gente, muito fraca. Você não vai suportar as intempéries, você não vai suportar a pressão, ou muito menos quando Deus quer passar você de nível. O cristão, gente, a caminhada cristã verdadeira, a caminhada cristã de sucesso, ela é assim, ó, ele anda um pouquinho na alegria, no gozo, aí vê uma bomba, pam, aí depois dessa bomba você pum, e anda mais um pouquinho, aí vem outra bomba, pum, sobe mais um pouquinho, outra bomba, é de pancada em pancada que você sobe, meu irmão. Deus, ele dá um pedala robinho, você tum, mas você vai. É assim que funciona. Todo desprender do tempo e espaço dói. Quando você estava lá em cima e entrou para o físico, você já vem chorando, Zé. Você entra chorando. Os 6 primeiros anos, você adapta com a parte física. Alguém aqui lembra quando eu tinha 3 anos? Eu com 3 anos, eu lembro do meu tio. Lembra coisa nenhuma. Com 6 anos que você começa a lembrar das coisas. Aí mais 6, que vai dar 12, você começa a perceber espiritualmente o local. Aí você tem 12 anos, você pode fazer o bar mitzvah, você pode batizar. Agora você pega um menino de bebê e batiza. Dá vontade de ir, segundo a Bíblia, dá vontade de ir. Aí mais 12, você vai para quantos anos? 24. Aí você está estabelecido assim, tanto no físico, como iniciar a sua formação de intelecto, que vai te levar para a excelência. Aí a sondagem e tal, de faculdade, tudo. Aí mais 12, você vai para quantos anos? 36. E nesses 36, pô, eu quero isso. Mais 12, você se torna um expert. Quantos anos? 40 aí? Você está um expert. Aí com mais 12, é o ano de ouro. Você vai para quanto? Quanto? 60. Aí vem a última década de glória que eu falei com vocês. É a década final. Que vai até os 70. Aí depois daí, filho, é enfado. Canseira. Então, se eu tenho uma coisa para fazer, é até os 70. Como é que a Bíblia fala? Enfado e que mais? Sim, canseira. Carregar o corpo jovem já é difícil, imagina com 70. Então você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento. Todo despregado físico dói. Já reparou que as moças, quando namoram uma desgraça enviada das trevas, iluminado do diabo, filho de Satanás, coligado com Boizebu, a moça fica ali, a moça leva o ferro e vice-versa, tá? Aí depois que ela desprende daquilo, ela não desprende um chororô danado. Aí ouve música pra caramba. Eu tinha a minha irmã, a primeira decepção dela, ela botava aquela música era uma negona, só ficava, cantava pra caramba, Trish Chopin. Tocava aquilo, eu falei, nossa, sai que Cláudia tá sofrendo. Aí eu ia pra rua. Believe no junglezinho. Baby, can I hold you? Isso! Sofreu demais! Minha primeira decepção amorosa, eu escutei aquela música do Reginaldo Rossi, esse negócio de fel. Não sei o que é fel, seu amor é de fel, a raposa e não sei o que.
Eu estava em Natal, o Reginaldo Rossi deu um show, fui lá, sofri pra caramba com a mulher, e ela me traiu com outra mulher. E eu fiquei mais deprimido ainda, porque quando eu vi ela com outra mulher, a outra mulher era bonita. Eu falei, não dá pra competir. Dona primeira dama, embora chegasse desatrasada. Você colocou aquela figura, eu sei, eu esqueci o nome. É o Renê. Descartado de chuva. É um trocadilho. Renê? Descarte. O professor Novato entendeu agora. Manifestou. Eu tenho que fazer igual o Flávio fez com a galera, pegar o César e levar no aeroporto. Não é, moço? Tem que ser, mano. Eu contei do menino lá de Maceió, que já levou ele para ver o avião. Aí ele, ei, como é que foi? Ele falou assim, rapaz, o avião junta as perninhas e a rocha. Aí o nome dele virou a rocha. Eu esqueci o nome, eu sabia que era um. Então, gente, isso é muito importante, para não ficar pesado, até bom que a gente dá uma relaxada, mas olha só, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Os galardões serão diferenciados. Olha que loucura! Aquela parábola que o cara chega para trabalhar 8, ganha 500 conto, e o que chega para trabalhar às 4 da tarde ganha 500 conto, aquela parábola é relacionada à soteriologia. A parábola relacionada a isso é dos talentos. Você tem que multiplicar os talentos. Se Deus te deu muito, Ele vai cobrar muito. Nós, pastores, a gente tem que ser uma espécie de Deus. Tem gente aqui que eu não cobro nada, mas tem gente que eu cobro muito. A dica fica, quanto mais próximo de mim, mais eu cobro. Quanto mais distante de mim, menos eu cobro. Então você escolhe. Eu estou sentindo uma mudança leve no Pablo. O Pablo está mudando para melhor. Eu estou puxando ele para vem estudar comigo aqui em segunda. Ele está mudando mesmo, gente, sério. Não estou nítido, tá? O Pablo está tendo uma mudança. Glória a Deus. Vamos ver se vai persistir. Não sou Deus, eu não estou indo para o futuro. Recebe, irmão? Não, ele está, assim, o que está no presente, eu estou vendo o esforço da pessoa, eu estou reconhecendo. Eu estou vendo? Investir. A plantinha surgiu do chão, mas a água não. 15. E se a obra de alguém se queimar? Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Viu como é que tirou fora a soteriologia? Viu como é que a coisa é para nós mesmos? Viu que ele está falando assim, olha, tudo bem se você quer levar uma vida cristã light. De boa, não vou te botar para o inferno por causa disso. Está nítido. Pode. Fica no rolê. Faz o trenzinho e tal. Só toma cuidado para esse aqui não ir muito longe. Vai ali na margem, mas não sai da margem não. E depois que fizer a transição, seu galardão está ali. Você busca lá. Mas você pode fazer diferente. Agora você tem que ver o seguinte. Aqui é muito rápido. Aqui é um sopro. Lá chama-se eternidade. Gente, é muito sério. Você vai levar para a eternidade. Como eu sou um pastor de ensino, pode-se, os queridos irmãos falar assim, pô, mas o pastor trouxe isso para uma área dele e tal. Aí eu fui obrigado a fazer uns prints, tá? Vou mostrar para vocês. Contudo, se alguém edifica sobre um fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, espiritual, humano, né? Olha só, eu peguei, né? Eu estudei profundo essa semana e são dois, né? Isso aqui são dois materiais, duas pessoas que não é eu, são pessoas assim. Vai depois pesquisar quem que é o Champlin, quem que é o Simon Kistler, quem que é o
Hendricks, vai pesquisar quem são essas pessoas. E aqui eu fiz para terminar, para que não termine a pregação, a pessoa fala assim, pô, mas o Tarso trouxe a interpretação para o lado dele. Não, olha só o que esses homens falam sobre sofrer dano, né? Olha lá. A sofrer ele dano significa que o crente cujas obras foram consumidas perante o tribunal de Cristo não receberá os plênuos benefícios de uma completa transformação segundo a imagem de Cristo, não sendo beneficiado pelos galardões descrito no versículo anterior, tal como sofrerá atraso em sua transformação moral segundo a imagem de Cristo, e apesar de não mais possuir pecado positivo algum, também não possuirá o amor verdadeiro, a bondade, a justiça, a nobreza. Você não vai ter uma vida plena em Cristo. Outra parte, são 8 pontos que eles veem, eu peguei 4 para vocês verem. O crente pode sofrer detrimento, não obtendo aquilo que poderia ter obtido, isso é, uma vida que produzisse obras espirituais. Ele pode. E aí você imagina isso na eternidade, né? Vai fazer uma diferença. Por certo, isso significa que sua transformação segundo a imagem de Cristo não será tão completa quanto poderia ter sido. A salvação consiste da participação na natureza do Pai e seus atributos. Conforme essa natureza, esses atributos são vistos no Filho. O crente de pouco êxito espiritual, portanto, não crescerá grande coisa dentro dessa estrutura divina, pelo que sua perda será imensa. Eu não estou falando aqui de salvação, mas ele vai ter uma vida não tão plena. O crente pode perder aquilo que já tiver obtido mediante o viver pecaminoso descuidado. 4. O que está positivamente vedado e pensarmos é que o crente terá menor acúmulo de bênçãos celestiais. Uma mansão. Aí é a relação direta com o quê? Com o galardão. Eu brinco muitas vezes com vocês, né? Tem, lá no céu tem gente que vai morar em Venda Nova, outros em Belvedere. Cachoeirinha. O mais baixo, o galardão no grego, camisa. Valor pago pelo trabalho. Cachoeirinha. Vai ter Savassi, vai ter Belvedere, vai ter Venda Nova. Ontem eu levei a Aurora e o Noah para um aniversário de criança e é fechado, daqueles aniversários lugar fechado, que tem uns parquinhos, eles tocam terror. Aí a mesa do parabéns não pode mexer nos doces, não, né? Até o parabéns, né? Aí eu olhei para a mesa assim, achei a mesa bonita e tem os panos. Aí eu vi uma mãozinha vindo debaixo dos panos assim, falei, aquela mão branca, aquele bracinho. Eu levantei lá, eu só peguei 2. Eu não... Eu falei, Noah, não pode. Ele falou assim, uma para a mamãe, uma para o Noah e uma para a mamãe. Mas eu sabia que a mamãe. Cara, ele enfiou debaixo da mesa, só vi a mãozinha fazendo assim. Ele Falei, massa. Olha lá, vamos partir para aqui, eu estou terminando, tá? Tais interpretações são legítimas, tá? Mas diversos impés têm ainda mais longe procurar identificar cada material como se houvesse um sentido específico para cada um. Assim sendo, o ouro significaria as doutrinas mais excelentes do Evangelho, ao passo que prata e as pedras preciosas seriam outros aspectos dessa doutrina, mostrando os valores da pessoa de Cristo. Outros pensam que o ouro representa a divindade de Cristo, ao passo que a prata representaria sua humanidade e as pedras preciosas mostram suas várias virtudes. Por semelhante, o modo, a madeira, a palha, o feno, tudo o que eu falei para vocês, nas interpretações da maioria, elas tendem a isso. A qualidade da doutrina que se é pregada, que é construída. E você querendo ou não querendo, você vem aqui todo domingo, através do que eu falo aqui, acaba fazendo, influenciando na sua vida. Não tem como, é certeza. Ou seja, o papel que eu faço aqui, ele é de extrema responsabilidade, cara, é muita responsabilidade, é muita, porque eu vou ser medido
na minha entrada, quando o meu fio de prata se romper, eu vou ter que encostar na régua de Deus. E se eu for encontrado pequeno, eu não vou ser. Aquele que ensina, ele tem muita responsabilidade. Então, muitas das vezes, eu sou tentado a deixar o irmão assim. Eu falo assim: não, vai melhorar. E não melhora. Vai não sei o que, não acontece. Aí eu tento falar assim: não, isso não é comigo, é Deus que muda, o Espírito Santo que muda. Mas eu estou mentindo para mim mesmo. Assim, a verdade é que o meu inconsciente, eu quero que fique todo mundo na igreja. E aí eu vou politicamente correto aqui, e vai ficando todo mundo. Quanto mais gente, mais entradas. Quanto mais gente, mais próspera a igreja. Quem não quer uma igreja com 500 membros, né? Só você fazer as contas. Mas aí? E quando as minhas obras? Porque Deus vê o coração. No ano passado, quando a gente teve o problema da igreja, do fevereiro do ano passado, todo mundo sabe, eu fiquei ali tão desgastado que eu falei assim: sabe uma coisa? Eu estava decidido a terminar com a igreja. Eu falei assim: deixa eu ter que tocar, só que eu precisava dar uma satisfação, né? Como é que eu fecho uma igreja? Eu falei: Deus vai me arrebentar, né? Vou fechar uma igreja. Eu falei assim: não, eu só preciso que não dê dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu já até preparei, né? Falei, no domingo, ó, gente, as coisas estão bem ruins e tal, fica atento aí, não sei o quê. Mais 3 meses que isso aconteceu. Aí, rapaz, acho que Deus lá de cima falou assim: quer dar um João sem braço? E quanto mais eu tentava fechar liceu, mais o pau torava. Aí eu entendi assim: pô, não tá mais forte do que eu. Você não, quando você vê, você tá ali lutando com uma coisa que, né? Eu acho que foi o Gamaliel que falou: apareceu muitos messias, todos foi pro ralo. Se esses aí não são de Deus, eles vão pro ralo também. Mas se ele é de Deus, nós estamos errados, nós vamos estar lutando contra Deus. Outra interpretação aqui do William Hendricks, já é desse aqui, ó. Ele fala assim: entretanto, Paulo usa a comparação para mostrar que as pessoas fazem com a revelação de Deus em Jesus Cristo. Alguns vivem segundo essa palavra, né? Ele está conotando aqui a palavra. Aplicam na vida diária e progridem espiritualmente conforme buscam edificar a si mesmo e aos demais crentes. Essas pessoas são vitalmente interessadas em doutrina pura e na pura pregação da palavra de Deus. Constroem suas casas espirituais com os metais e pedras preciosas da palavra viva. Outros levam uma vida superficial, com uma aparência de cristianismo. Parecem estar satisfeitos em viver em casas comuns, feitas de madeira, barro e palha. Ou seja, eu fui e tem também a explicação da Bíblia de Genebra. Então eu fui em 3 áreas. Eu fui numa área presbiteriana, eu fui numa batista e fui numa pentecostal. Quando eu falo pentecostal, não é neopentecostal, tá? O pentecostal, que é a Assembleia de Deus dos anos 80, a teologia é muito profunda. Então, eu fui nessas 3 linhas de interpretação e elas convergem no mesmo ponto. Então, o que vai valer é as suas obras. Vou tentar agora simplificar para terminar. O crente nascido de novo, esses fundamentos que ele faz, se for ouro, prata e pedras preciosas, ele encontra o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, o galardão dele é gigantesco. Vou dar 2 exemplos e aí vocês vão entender. Vou dar o exemplo 1. O indivíduo, ele é empresário, ganha muito dinheiro, tal, mas Deus começa a falar assim: o seu centro, o centro da minha vontade para você é o ensino da palavra. E o cara vai migrando, ele vai largando, ele está no centro da palavra de Deus. Ele tem uma vida financeira 1/5 do que ele tinha, mas ele é pleno. É uma satisfação muito
louca. E ele vai ensinar a palavra, ele vai viver da palavra, ele vai ter um galardão gigante. Mas tem um cara também, que às vezes é normal ali, mas Deus fala assim, e o cara é doido para estudar, é doido para isso, doido para aquilo, e Deus vai regrando ele para ele concentrar na empresa dele, mas ele é um grande alicerce da igreja, ele sustenta, posso dar um exemplo, o pastor Sandro Gonzalez, Deus foi usando aquele homem, ele é milionário, mas ele é uma força. Muitas igrejas sobreviveram por causa dos bens financeiros daquele homem. Ou seja, o seu galardão é gigantesco, porque ele encontrou o centro da vontade de Deus. Outros, o centro da vontade de Deus é fazer ali um desenvolvimento do Kids. Pouca gente vê isso. Outro é tocar. Se você achar o centro da vontade de Deus, não importa isso para os homens. É ali que está seu CDB, sua aplicação. Porque eu sei que tem muitas aplicações e as aplicações têm que andar alinhadas com o perfil da pessoa. A pessoa tem que achar. Então não saia daqui achando que ser pobre é bonito e maravilhoso e que ser rico é do diabo. Não. Ser pobre sem Deus é uma desgraça e ser rico sem Deus é uma desgraça. Acha seu lugar em Deus. E para achar primeiro lugar em Deus, você tem que edificar esse conhecimento. Você tem que trabalhar a parte metafísica. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E o mais eu vos. A turma que está entre 20 e 35 anos é muito difícil. São poucos os que se acham entre os 20 e 30, é muito difícil. Mas tem que estar tentando. Dos 20 ao 30 eu passei por uns 9 ministérios. Todos com alto índice de fracasso. Mas assim, enorme. O maior de todos foi o telefone da paz. Já contei para vocês, né? Terrível. Terrível. O telefone da paz é terrível. Centésimo ovelha eu não aguentei. Você sabe o que é o centésimo ovelha? A gente, era sexta-feira à noite, a gente ia lá tocar na porta da cada pessoa, para a pessoa voltar para Jesus, tudo aí foi eu decidi, eu estava com a Bíblia para dar a palavra para a pessoa. E o meu amigo tocou, aquele doido da Polícia Civil foi, como é que chamava? Lembra? Rapaz, aí eu ouvi um barulho lá, a porta abriu. Eu falei, a pessoa vai vir, né? Aí eu já olhei com a Bíblia, rapaz, a pessoa estava com um balde d'água lá, levando assim, em cima da porta, aí eu peguei. Pá! E o portão já peguei lá, o portão já caiu, pregador do evangelismo. Então assim, aí o líder do ministério já não me chamou na outra sexta. Eu acho que você tem que buscar a vontade de Deus. O que sobrou para mim foi o ministério de som. Teve uma vez no Centésimo que a gente foi fazer um evangelismo no teatro perto do campo. Perto do campo. E na hora que a gente estava tocando o pessoal lá, começou um tiroteio. Não sobrou um. Ninguém sabe, até hoje, ninguém sabe. O único que eu não fui foi o tal de ir em presídio. Eu falei, cara, isso eu não vou não. Ele falou, por quê? Porque eu tinha 20 e poucos anos, gente. Eu tenho o perfil do Playboy, eu entrar nesse lugar já era. Menino, brincadeira. Aquele eu tinha certeza. Aquele eu tinha certeza. também você não foi não. No qual? Porque você é doida? Fiquei 4 anos dando aqui no Kids, aqui, aula para os meninos aqui, ó. Sério? Com a Heloísa? Não, com a Zilma. Tá cheio, eu dava aula para os predadores. Foi aí que eu comecei com o negócio da paideia. A sala, ó, lotada. Estou cheio de foto, vou mostrar vocês. Antes da Liceu, antes de eu subir para o Liceu, eu ia para o Kids. O culto começava mais tarde, 10. Cedo eu pregava no pastor, eu pregava no lugar do pastor Paulo quando ele viajava. Pregava, ia no Kids de manhã e o culto era 6 horas, né? Nosso culto era à noite. O William entrou no de escrever carta de presidiário. Mas era. Não entrava os presidiários que queriam sair, tinha lugar pra ele que gravava. Mas o negócio de cartas Tava todo mundo atacado. Então assim, é doido demais, cada um tem que achar o seu. Aí você vai se encontrando, amém? Vamos orar então. Eu vou ler esse versículo que eu acho tão bonito. E oro. E lembre-se,
é o seu edifício, tem que ser construído ouro, prata e pedras preciosas. E o mais lindo é que existe muita coisa relacionada a isso, com o homem na era de ouro, na era de prata, na era de bronze. Tem na estátua de Nabucodonosor, né? Ouro, prata, bronze. Tem um livro do Exíodo, Trabalho e os Dias. Isso tem muito poder simbólico, arquétipo, é uma coisa muito forte, tá bom? Então vamos lá. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo que foi ministrado aqui hoje venha frutificar no coração dos meus irmãos, no tempo do Senhor e não o meu. Que cada um que aqui hoje esteve presente, essa semente venha germinar e trazer formação, estrutura, base aos meus irmãos, que eles possam construir as suas casas sobre a rocha, para que venha vento, tempestade, enchentes, furacões, e eles possam se tornar firmes, inabaláveis. Isso é tão lindo, Pai, que até quando criança nós recebemos essa informação sem perceber. A história dos 3 porquinhos já forma o nosso imaginário. Teve um que construiu com uma palha, teve um que construiu com madeira, mas teve um que fez de alvenaria, tijolo. O próprio Hebreus diz, né, construir os tijolos, construir a sua casa alicerçada no fundamento que é Jesus, mas construa ela com ouro, prata e pedras preciosas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos encontrem essa verdade não só no campo teórico, mas que isso seja vivo na vida deles. Me dê força essa semana para cumprir meu tempo na torre de oração, para que eu possa vencer fisicamente o esgotamento e que eu possa ser um instrumento para abençoar os membros dessa igreja. Que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de todos que aqui estão. E eu, através da tua palavra, no que diz em Números capítulo 6, versos 24 e 26, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto deles sobre vocês, sobre a família de vocês, sobre o filho de vocês, sobre o trabalho de vocês, sobre o estudo de vocês, sobre o relacionamento de vocês, sobre os sonhos de vocês. E que Ele tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e traga a paz que excede todo entendimento. Livros do laço do passarinheiro, livros de tudo que o inimigo prospectar para com eles. Que o Senhor os guarde na saída e na chegada, que a tua sombra, Pai, seja sobre eles. Eu abençoo essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Domingo maravilhoso. Professora, um negocinho. Pode, mestre. Ele tá, parece que toma um calor. Na próxima. Aqui eu ia falar com vocês. Olha que legal. Ai, que lá. Ah, tá. Pegou lá no sala? Lá, pega o